Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Anitta, do Val da Lama. A Anitta vem-nos falar hoje de um programa que é muito querido e que já está há vários anos em funcionamento no Val da Lama, que é Novas Descobertas. Olá, Anitta, grato por teres aceito aqui o convite para conversarmos os dois. Obrigada, eu é que agradeço. Então, Talvez estava aqui a ver como é que podíamos começar esta conversa e, e parece-me interessante tu falares um pouco do que é o programa e como é que vocês chegaram ao programa. Qual é a história que está por trás do programa e o que é? O que é esse programa? esta associação chama-se Projeto Novas Descobertas, Associação Educativa Recreativa, vai fazer 30 anos. Ah, Uau, Portanto, é muita história. Vou tentar não contar histórias demasiado. Então, o que é, como começou? É engraçado quando me perguntaste, eu penso que perguntaste o que é, não é? sim, o que é o programa em si de Novas Descobertas, né, que a Associação dá vida e qual é a história? Qual é a história que nos traz É, essa? é uma história que me lembra logo, assim, de início, que é até um bocadinho engraçada, é o que é o PND? A abreviaturas é PND, Projeto Novas Descobertas. Então a gente diz o PND, que depois até surgiu outro partido, mas que não tinha nada a ver, mas depois descobrimos que não tínhamos registado as siglas, a advogada não registrou as siglas e então mas pronto, esse partido penso que já não existe, não tenho a certeza. Mas uma história que me lembra engraçada era que todos os anos, quando nós íamos fazer campos de férias e trabalhar com um grupo de jovens, que trabalhava, e antes dos campos de férias começar, eu com os monitores e com esse grupo de jovens mais velhos, que eram os monitores, a gente tinha sempre uma sessão que era o que é o PND? E basicamente, às vezes passávamos um dia inteiro, aquilo até era muito engraçado. O que é o PND? O que é isto? O que é isto? Porque é que estamos aqui? E passávamos mesmo muitas horas com os jovens, eu e os jovens, a falar do que era isso, o porquê é que estamos ali, o que é que isso é, etc. E às vezes gerava-se o que é que queremos transmitir aos miúdos, aos colonos que vinham a seguir, não é, nas atividades, e passava-se ali horas e horas. E depois também se falava o que é que vai ser, o que é que queremos que seja. Pronto, era muito rico, porque isto foi sempre, esta associação foi sempre muito inclusiva. É sempre do participante é que tudo nasce, em grupo, em grupo, em time, e tudo começou com esse espírito e ainda hoje o é. Pronto, agora existem muitos nomes de governança, essas coisas todas, mas na altura a gente fazia isto, talvez até um bocado também pelo meu background, porque a minha formação sou assistente comunitária, tirei o curso em Toronto, eu vivi lá uns anos, e todo o meu curso foi baseado na pedagogia de Paulo Freire, e então Uhum. eu muito chavalinha aprendi muita coisa nessa altura, e daí a minha vontade depois de trazer isso para Portugal, etc. Uma outra coisa que, que, que me moveu muito e que me influenciou, e penso que influenciou também o porquê do PND e o porquê da sua missão, foi que eu fui em Montreal. Isto tudo é há 30 e tal anos atrás, portanto é o que faz a gente ser um bocadinho cota. Uh, Fui ao primeiro Congresso Internacional de Inclusão e esse congresso para mim foi uma semana inteira, foi muito, muito, muito interessante e foi transformador. Pronto, isto eu já tinha tirado o curso de assistente comunitária e depois fui a este congresso e foi muito transformador porque ali nós convivemos durante uma semana com técnicos, com pais, com assistentes sociais, terapia da fala, sei lá, mil pessoas de vários países.
e houve uma pessoa em particular que eu fiz amizade, que depois até aprendi uma série de tools, de técnicas com essa pessoa, que ela depois morava em Toronto, uh, e ela estava numa cadeira de rodas e apenas movia um dedo. E falava com alguma dificuldade, mas era uma pessoa com aquilo foi e estava com o caretaker e pronto, e aquilo abriu a experiência de eu estar com ela, dela estar a lecionar e a facilitar uma série de workshops, etc. Com ela e durante toda esta semana, cativou-me no assunto da inclusão de todas as pessoas, meios sociais, backgrounds. Penso que não se diz deficiência, eu não sou boa com palavras, eu sou mais uma pessoa da ação. Pronto, e então a base, a essência de eu querer vir formar o PND, Projeto Novas Espertas, aqui em Portugal, foi com esse lema da inclusão, tudo, da inclusão de todos, da diversidade das pessoas, para depois coletivamente irmos criar algo. Não sei se estou a divagar, se estou a perder-me na história, se estou a Rita, tu responder às tuas... estás a trazer os fundamentos daquilo que foi a criação das novas descobertas, não é? Sim, E o que é que inspirou, o que é que está na base, não é? Numa altura onde a mecânica da governação participativa, de envolver as pessoas nas tomadas de decisões, em particular os mais novos, não estava na agenda, não era um tema da agenda, não é? Então, portanto, fala um pouco também nessa perspectiva. O que é que vocês hoje, o que é que hoje o programa, o projeto Novas Descobertas tem? O que é hoje a sua oferta para todos nós? E como é que foi esse caminho entre os fundamentos que tu estavas a trazer e que estavas a pôr e o momento atual? Queres falar um pouco dessa sim. perspectiva? Prontos, isto foi caminhando devagar, no sentido que eu estava vivíamos em Toronto e Portugal, e as atividades na altura eu só fazia durante o verão, porque não estava cá. Depois, conforme fomos passando mais tempo em Portugal, começámos a desenvolver aqui mais atividades, criámos um centro comunitário no Burgal, para apoiar a comunidade local, e porque até aí éramos todos só voluntários, não havia staff, não havia colaboradores, staff, não é? E nessa altura foi quando foi crescer, porque estava aberto todos os dias para a população local e não só as atividades de campos de férias. Portanto, tudo começou por campos de férias e ainda se fazem, acabou anteontem o último. Portanto, os campos de férias é uma coisa que há 30 anos se faz, assim como as formações de animadores, também é uma coisa que já se faz há muitos anos. Portanto, isto é uma coisa que nunca alterou, uma atividade que acho que é um bocado a essência, porque com jovens, nós depois começámos também a fazer jogos tradicionais pelo país todos fora, eu nem sequer ia, eram os jovens que se organizavam e contactávamos as câmaras e iam fazer dinâmicas nas várias câmaras do país. Depois também começou a haver, agora é o Erasmus, mas também fazíamos muitos intercâmbios e é outra linha que continuamos a fazer agora com o Erasmus. Portanto, há muito trabalho também a nível de vários países europeus que vêm aqui e jovens que vão a outros países em colaboração. Nós estamos a falar que qual é o intervalo de idades destes jovens que passam pelo programa? Na verdade, temos atividades para famílias, o que envolve virem todos, não é? Por exemplo, um dia aberto. Depois os jovens, também tens os campos de dia que não dormem, este ano por acaso não fizemos, é uma longa história por causa da falta de água aqui na Quinta, sim, foi uma das razões. Portanto, campos de férias só durante o dia e aí já são os mais novos porque vão dormir a casa
e depois os campos de férias para mais velhos. Portanto, campos de férias para os mais velhos, geralmente, cada vez começam mais novos, já começam a vir com 7 aninhos, até aos 16, depois fazem a formação de monitores. Depois, portanto, isso é outra atividade para entre os 16 até qualquer idade. Depois tens os cursos para adultos, os PDCs, vai haver agora um em outubro. Também atividades de regeneração, sei lá, workshops de solos ou de agricultura. Muitas atividades também de regeneração mais práticas, tipo a gente chama-lhe o Ecosystem Regeneration Camps, isso é em parceria com a Quinta do Val da Lama. Portanto, há uma série de trabalhos que são em parceria. Também fazemos intercâmbios de 6 meses, em que os jovens ou adultos ficam aqui 6 meses para aprender, é também em colaboração com o Val da Lama, com a Quinta, em que aprendem as técnicas, tanto na parte da agricultura, da horticultura, como da parte da regeneração dos ecossistemas mais geral, com os animais, com o pomar, temos um pomar, etc. Portanto, o espectro de idades é muito grande, tanto é para jovens como para crianças. Grato, Anita. E tu estás a falar do Val da Lama e é importante isso. Um dia destes o Valtal está cá connosco a falar sobre o projeto para si, o Game World, porque é em si um projeto de referência muito interessante para todos nós, conhecer e saber aquilo que vocês têm estado a fazer nas últimas décadas aí. E, e quando tu falas, tu falas com uma simplicidade, porque estás há 30 anos nisto, não é? Portanto, andas aqui a Pois, fazer esta coisa há 30 anos, e a simplicidade com que tu falas esconde um elemento de inovação muito importante. É que tu estás a levar ferramentas de empoderamento e de participação democrática, bottom-up, para jovens nestas idades. Se tu estás a levar formação e treino em sustentabilidade, o saber plantar um alimento, o saber cuidar da terra, o saber a questão da água, o saber a questão da floresta, para jovens e famílias nestas idades. E andas a fazer isto há 30 anos. Portanto, parece uma coisa muito simples, muito andamos. singela, não é? Sim, para mim é muito natural, para ser Sim, sim. sincera. Isso, mas não é, É, não está aqui ao canto, não é? Não está aqui, sim. não é fácil encontrarmos no nosso território aqui espalhado pelo país projetos que tenham esse foco que vocês têm tido e essa abrangência. E ainda por cima, a trabalhar ao nível das camadas da educação destas camadas mais novas, não é? Da população mais nova. Então, Sim. eu gostava de pôr isto visível, dar visibilidade a isto que eu estou a considerar que para mim são de facto inovações que precisam ser replicadas pelo país todo, e não só no nosso país, mas fora, mas aqui o nosso contexto é este território. Então, eu gostava que tu falasses um pouco mais destas dimensões, que como tu dizes, há hábito para ti, mas na minha perspectiva, daquilo que eu estou a ver, continuam a ser de ponta, infelizmente, continuam a ser de ponta, continua a ser algo que não está instituído e que não está no território, não é? São poucas as iniciativas ao longo do país que nós conseguimos caracterizar com essa qualidade que vocês têm estado a fazer aí. Podes falar um pouco sobre isso, Nito? Um assunto que eu me estou a esquecer é o das escolas. Nós já trabalhamos com as escolas há muitos anos. As escolas vêm aqui para aprender a regeneração, não é? Aprender técnicas. Eu diria que, mesmo assim, a essência maior desta associação é o trabalho coletivo, é a participação, é o trabalho de grupo, é de baixo para cima. Pois eu de facto tenho dificuldade em explicar porque está muito enraizada em mim esta maneira de ser e estar, e acho que está muito enraizado nesta associação. Eu tenho jovens que há 30 anos andavam comigo, não é? E ainda hoje eu falo com eles, eu considero-os família, e é mais que família, eu não estava a dizer, se eu pegasse nos meus jovens
eu ia conquistar o mundo. Hum, Eu estava-me a rir, até mandei para alguns essa. Porquê? Porque o que é que acontece? Eu, neste momento, em relação à associação, eu ando há 30 anos nisto, não é? Eu cada vez mais estou mais de fora. Eu só entro, eu às vezes, eu cada vez entro menos nesta história. Porquê? Porque eu acho que nós, como líderes ou pessoas que inventam histórias, têm que delegar. E eu já há muitos anos que deleguei, eu, não é? Eu não sou só eu, somos um grupo de pessoas. Para mim, há um grande trust no staff, há um staff muito qualificado, principalmente em certas áreas, na área da inclusão e de team building, de trabalhar o grupo na área social, é muito, muito forte, com o staff que a gente tem no PND. Daí nós ensinarmos, entre aspas, não é? O ensinar, estas palavras são todas um bocado subjetivas. Então, isso é uma das grandes essências. A regeneração ecossocial, isso é a nossa força maior desta associação. E neste momento, como eu disse, tem um staff mesmo muito qualificado nesta área. uma das coisas que é muito bonita no vosso projeto, que está a ver diretamente ligado com a questão da equipa, é Sim, vocês aplicam a vós próprios aquilo que estão a servir aos outros. Né? Portanto, sim, aquela dinâmica que tu falavas de no coração está a participação, está a ser um sim, projeto colaborativo, portanto, vocês vivem em vocês esses próprios, não é? Então, das primeiras iniciativas que eu ouvi falar da aplicação da holacracia, veio de vocês, veio de vocês andarem a brincar e a experimentar aí sim. de sociocracia. Portanto, destes métodos todos que nós ouvimos falar hoje com alguma regularidade sobre tomada de decisão participativa, envolvimento de círculo, uma referência é a gente saber que a vossa equipa fazia, que a gente podia ir bater à porta e ver como é que vocês andavam a experimentar e o que é que tinha resultado e o que é que não tinha resultado. Portanto, este caráter implicativo. Este caráter Sim, implicativo. E eu imagino que isto deva ter sido uma dificuldade, porque as pessoas não sabiam, vocês estavam a socializar as pessoas pela primeira vez sobre estas coisas, não é? Depois experimentar e pôr a funcionar. Como é que foi? Quais são as tuas aprendizagens neste contexto de trazer estes métodos para real time, para a vida em concreto? eu, eu só posso falar de quando eu estava mesmo em ação antes destes nomes surgirem, não é? Sociocracias, holocracias, etc. Foi-me super natural estar com jovens e ainda me é. Eu acho que tem a ver com a confiança, com a esperança, com a mente inquisitiva. Eu sou super curiosa. Eu há bocadinho disse, eu gostava de estar era a fazer a ti, Marca Abreu, a entrevista, não é? Eu quero mais saber acerca de ti, porque mesmo já eu conheço, não é? Não é assim tão interessante. Portanto, esta mente inquisitiva, esta curiosidade foi sempre aquilo que eu tentei e tento ainda hoje, quando tenho reunião com o staff e com os órgãos sociais, eu tento ainda hoje passar isto, que é mesmo necessário termos curiosidade, é mesmo necessário questionarmos, porque isto está tudo muito formatado. Outra coisa que me é muito natural é criar caos, porque eu, quando vejo as coisas muito certinhas, aquilo começa a mexer comigo e eu tenho assim um temperamento que me apetece ir fazer caos, picar. Para quê? Para inovarmos, para criarmos melhor, para sermos melhor, para fazermos melhor. Ah, eu não tenho mesmo. Portanto, eu acho que é termos muita confiança quando se delega uma coisa, não é? Por exemplo, se acontece alguma coisa nos campos de férias, eu vivo aqui na Quinta, e se acontece alguma coisa ali no campo de férias, em baixo, no projeto Novas Descobertas, eu vou ser chamada. Mas eu nunca lá vou. Eu sinto confiança naquilo que se lá passa. Continuo a ser responsável até para o ano, depois a ver se saio deste cargo, que é um bocadinho difícil em Portugal, há pouco, agora já há mais, mas há pouca, como é que se diz, cultura no voluntariado.
Uhum. por mil razões, não é? Eu vivi no Canadá, onde é o oposto. Lá há uma cultura de voluntariado muito forte. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho que temos que. Mas pronto, eu acho que está melhor em relação a Portugal. E também as necessidades das pessoas não permitem para muitas vezes ser voluntários, etc. Olha, já me estou a perder outra vez. É como eu digo, Não, isto é tudo tão natural. estás no sítio certo, estás no sítio certo. O que é que foram, portanto, tu falaste ainda há pouco das escolas, também já Sim, entrevistei aqui a Maria Coelho, que é a Between, que também trabalha, está a levar, está a fazer aqui na zona de Lisboa alguns projetos desta natureza, levando métodos participativos e abrindo o círculo, o espaço para o círculo dentro de algumas escolas onde isso não está presente. O que é que tu sentes, Nita, são as principais dificuldades neste sistema que nós temos de educação dos jovens, que inclui as famílias, inclui as escolas, portanto, há aqui várias partes envolvidas. Onde é que estão as principais resistências à entrada destas formas que tu estás a socializar, destas formas participativas e colaborativas? Porque a minha experiência é que não são os jovens que são a resistência. Portanto, eles estão abertos e estão receptivos a. Então, onde é que está a resistência? Onde é que ela existe? O que é que a tua experiência tem mostrado disso? Onde é que tu vês isso? E claro. o que é que nós temos que fazer enquanto adultos e inovadores sociais, porque é isso que nós somos game world builders, não é? O que é que nós temos que fazer para lidar com isso, para de facto ajudar a que haja um shift cultural, que a geração mais nova consiga ter os meios para fazer o shift, não é? Porque é para isso que tu lutas, não é? É isso, tu estás a Sim. socializar esta geração para que ela possa fazer a transformação por si, não é? Então, o que é que tu sentes que são as principais dificuldades? Onde é que estão os obstáculos? Well, tá, desde o sistema em si, não é? Que está completamente caduco, vem da era industrial e essas coisas todas que a gente sabe. Como é que vamos. Pronto, isto é uma das perguntas que a gente faz várias vezes Hum, com a Patrícia, quando falo da Patrícia, é um dos elementos do staff, com a André, com a Rachel, a gente fala muito disto. Como é que. Porque, no fundo, o que é que a gente quer criar? A gente quer criar impacto, não é? Porque a gente, por exemplo, num campo de férias, tu tens ali uns miúdos uma semana, tens ali 20 30, vá lá, 30 pessoas, durante uma semana consegue-se criar algum impacto, principalmente se eles voltarem as escolas nós temos, portanto, porque nós também trabalhamos com escolas públicas, qualquer escola, pública, não pública, vem aqui, mas a maior parte são escolas públicas e vêm quase todos os dias, às vezes até 2 vezes ao dia. Já fazemos isto há muitos anos. O que é que. Eu acho que parte logo pela base do ser humano. O ser humano detesta mudança e tem medo, a gente por natureza. Eu acho os portugueses muito medrosos, para ser sincera. Não somos muito aventureiros. Temos, pronto. Uh, o que é que eu acho que resulta? O que é que eu acho que resulta? Primeiro que tudo é a persistência, a gente não desiste, não é? Eu ando aqui há 30 e tal anos, eu já no Canadá fazia este tipo de trabalho. Portanto, a gente não pode desistir. E quando estamos desanimados, vamos buscar X pessoas ou X situações para nos encorajarem. Mas isso é outro assunto. A pergunta era em relação ao sistema. O que eu gostava, e que já propus aqui à Câmara, e já falei com diretores de escola, era que trabalhar a turma, primeiro que tudo trabalhar a turma, no início do ano, porquê? Para que eles aprendam a estar em team building, em estarem em coesão, para depois poderem estar abertos para aprender, para ter curiosidade, etc. Quando há bocadinho dizias que os miúdos o problema não é os miúdos, o problema não é os miúdos, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente começa um campo de férias e há várias maneiras de fazer um campo de férias. Pode-o fazer todo organizado, à segunda, às esta hora, vamos fazer isto, é isto, isto, isto. Estás a imaginar um hum, quadro, segunda, terça, quarta, quinta.
aqui é jogos, aqui é isto, aqui é aquilo, aqui vamos à praia. Isso é uma metodologia. A outra é, tens uma folha em branco, de manhã dizes, então o que é que vamos fazer hoje, meus amigos? Uhum. Coletivamente criar, não é? Pois isso é a coisa mais difícil de fazer. Porquê? Porque o jovem está formatado de outra maneira de pensamento. Então, nós pormos os jovens a co-criar é a coisa mais difícil. Portanto, é o maior desafio. E dar tools aos professores para eles fazerem isso é que é uma das soluções que eu acho e que estamos a querer trabalhar e estamos a criar um projeto para ver se conseguimos, em parceria aqui com o agrupamento, ajudar os professores nisso, porque isso é o maior desafio. É, perdão, é esta história de termos curiosidade, de termos will, de termos vontade de aprender, de nos sentirmos empoderados porque a maior parte de nós a gente não se sente empoderada. A gente, primeiro as notícias bombardam-nos com toda esta informação horrorosa, e isso faz medo, faz-nos fechar, não é? Portanto, esta outra energia que, que temos que abrir. É Há- engraçado. go, Anitta, ias. Não, eu ia para dizer, eu agora descobri que existe eu ando sempre a pesquisar. Ahm, Descobri que existe um instituto de questionamento, asking questions, a ensinar a fazer perguntas. Eu lembro-me tão bem, a primeira formação de monitores que eu disse, dei uma das sessões que eu facilitei, foi aprender a fazer perguntas. Não é perguntas abertas, fechadas, é perguntas abertas e com os 5 Ws e o H. Hum. E aquilo é giro. Coisas tão simples. É que é coisas tão simples, mas. E outra coisa que também me alterou, me ajudou na minha maneira de experiência de vida, foi que no Canadá fui voluntária com uma criança, penso que era autista, e foi numa sala de aula. E então eu estava com essa criança e estava a professora a dar aula, e os miúdos faziam perguntas e ela dizia: Eu não sei. Ei, aquilo que fez-me, ei, gostei tanto de ouvir. Ei, a professora não sabe. A professora não sabe. E depois ela, o que é que ela estava a fazer? Estava a fazer o melhor trabalho dela, que é tipo, não sei, vão ver, vão descobrir. E naquele tempo não havia internet para ir descobrir, mas estava lá o livrinho. Então o miúdo foi, e depois ele vinha, já sei, professor. Isso é que é ensinar. É Hum. desenvolver mentes inquisitivas, curiosidade, trabalho com a comunidade. Isso é outro assunto que eu tenho tido, é outra luta. Eu acho que a maior aprendizagem, isso, pronto, vem todo da pedagogia de Paulo Freire, não é? É mesmo trabalhar com a comunidade, yeah, e assuntos que interessam à pessoa, ensinar com assuntos que interessam à pessoa. Gostas de berlindes? Ok, como é que o berlinde é feito? Pá, vamos fazer um berlinde, então olha, não conseguimos fazer, será que conseguimos fazer vidro? Pá, não sei, não para. Qualquer Uhum. coisinha que o miúdo diga, tens aí um telemóvel, para que é que isso serve? Como é que isso é feito? Olha lá, que eu estou com a eletricidade, então, mas como é que é isso? É tudo assim foste à casa de banho? Foste, ok, e para onde é que foi o que fizeste? Não tem fim, não tem fim de criar curiosidade, de onde é que as coisas vêm, toda esta web. Anyway, estou sempre a divagar. Não de todo, estás no centro da conversa. Eu treinei-me este ano, tive a benesse de ter tido um espaço para receber a pedagogia aberta do José Pacheco, não é? Que Sim, vem do Freire e de todo sim, aquele sim. Ele conjunto de esteve aqui pessoas também. iluminadas. E no projeto onde eu estou envolvido atualmente, na Vila, que também já fiz aqui entrevista com a Maria,
nós estamos a seguir a pedagogia aberta e os ensinamentos do Freire e de outros tantos. E de facto esse é um dos temas, esse tema que tu estás a trazer, de como é que nós pomos no centro a pergunta o que é que tu queres aprender hoje, não é? Esta ideia de que ninguém ensina, o que é possível é eu aprender, não é? Então, o que é que tu queres aprender hoje e como é que suportamos este espaço de aprendizagem e de descoberta permanente na relação, não é? Porque não é só o outro que está a descobrir, eu também estou a descobrir na minha relação com o outro. É como é que estamos nesse diálogo permanente. E há aqui uma questão que a malta, o movimento do mindfulness na educação em Portugal pôs em cima da mesa, foi como é que é possível eu, que sou um professor, não é? E que estou a segurar espaço para uma prática de mindfulness dentro da minha sala de aula, dentro da minha classe ou dentro do meu espaço, não é? Mas se eu não sou praticante de mindfulness, eu, professor, não sou praticante de mindfulness, como é que eu consigo segurar espaço para outros? Isto não é possível. Não é? Então, esta dialética de que para eu conseguir estar num lugar onde eu seguro espaço para alguma coisa poder acontecer, neste caso o exemplo do mindfulness, eu próprio tenho que ser praticante eu próprio tenho que ter a minha experiência sobre aquilo, não é? Então, se eu estou a segurar espaço para a colaboração, para a criação, para a participação, como é que se faz isto em contextos escolares onde os professores não têm essa experiência? Não têm a experiência de serem co-criadores, de serem co-participantes, de serem co-colaboradores, não é? Porque estão em hierarquias, não estão em círculos. Como é que tu lidas com esta questão? Isto foi um tema, um tema central, por exemplo, no caso do Mindfulness para a educação, é um tema grande, não é? E eu vi muitas experiências e muitos projetos de Mindfulness que falharam, por exemplo, na escola onde os meus filhos andavam, exatamente por isso, porque os professores não tendo prática, não sabem assegurar aquele espaço, eles não sabem o que é estar em silêncio, eles não sabem o que é estar lá e, portanto, não conseguem. Há uma frase muito bonita, uma história muito bonita do Gandhi, que é uma mãe que chega ao pé do Gandhi com um filho e pergunta: está aqui, o meu filho, ele só quer comer açúcar, só quer comer açúcar, e eu gostava de contrariar isto, que ele deixasse de comer açúcar, e ele disse a ela: ok, então regresse daqui a uma semana e eu falo consigo sobre isso, né? Então, uma semana depois, ela regressou, voltou com a conversa e perguntou-lhe: mas porquê que me pediu uma semana para ter a conversa? Eu primeiro tive que saber o que era não comer açúcar, para eu poder falar sobre isso. Portanto, eu tive uma semana onde não tive a comer açúcar para eu poder me relacionar com o tema e falar a partir desse lugar, não é? Portanto, ele precisou da experiência dele e tudo o que tinha a ver com a experiência dele. Como é que é isto, Nita? Como é que é isto na prática? Porque estas coisas acontecem pela experiência na primeira pessoa. Se eu não vivi na primeira pessoa, há algo aqui que não está aberto em mim, que não surgiu, não é? Como o Bernard Lonergan, o filósofo, dizia o insight. Eu não tenho o meu insight, eu não tenho a minha própria experiência. Como é que tu vês isto? Como é que tu tens sentido isto ao longo da tua experiência e o que é que tu tens feito para lidar com esta questão? Ela é presente no teu dia a dia e na ação que vocês estão a fazer nas novas descobertas? Ah, epá, ah, chamem-lhe o que quiserem. Para mim é o amor e é a paixão. Hum. Podem lhe chamar mindfulness, silêncio. Eu tenho que meditar para. ah, Epá, é o amor, a paixão, a garra, a vontade, a energia. E quando se vai abaixo, aí é que é preciso os tools, que para diversas pessoas é diferente. E depois o que é que acontece? O nosso ego mete-se no caminho, né? O nosso ego mete-se no caminho. Ah, e E como é que tu lidas com esta questão de que o professor que está a assegurar espaço para a colaboração, ele próprio não tem experiência de colaboração ou de participação? eu não, Amina, por exemplo, eles quando vêm aqui, não é? É por isso que a gente quer trabalhar com os professores e quer arranjar, criar sistemas para os ajudar cada vez mais. É por isso mesmo. Porque, por exemplo, um professor vem cansado e aproveita o facto de vem aqui e está aqui, vamos dizer, 6 horas, não é?
Ele até, se calhar, até é um espaço para ele estar próprio, sem silêncio, ou não estar nada. Olha, não tem que estar a dar aula, eles é que estão a ensinar acerca dos solos, ou seja lá o que for. Uhum. Portanto, se calhar é um bocadinho para essa pessoa descontrair e relaxar, não é? Ou se calhar para ir para o telemóvel fazer, não sei. O ideal era uh, trabalhar com essa pessoa, dar tools durante esse tempo a esse professor, não é? para, para dar tudo, dar técnicas para o ajudar, para depois super. Porque o problema maior é que eles só depois vão, é o que a Patrícia diz, eles só depois vão para a sala de aula e estão dentro de quatro paredes com cimento que nem se vê árvores lá fora. Portanto, eles têm um problema grave e depois têm que seguir um currículo que é completamente cadente, não é? Portanto, eles têm um problema gravíssimo. Porque é que alguns professores, eu não sei as respostas, só posso, não sei respostas, porque eles não têm respostas, obviamente. Primeiro, não estou dentro da sala de aula, mas também tenho dois filhos que andaram no ensino público, tirando os primeiros anos na escola Waldorf, e acompanhei vários professores e também vi professores no ensino público que fizeram um trabalho excelente. E depois há outro problema, porque o que funciona para mim não funciona para ti. O teu Uhum. método de ensino não é o meu, de eu aprender é diferente do meu, não é? E com aquele sistema que eles têm tão I mean, stack, tão firme, é difícil. Mas há pessoas que conseguem dar a volta à situação. Eu estou a pensar, por exemplo, é por isso que eu digo que o amor, a força, a vontade, o querer, tem muito que se lhe diga, mas não sei mais o que dizer para além de ter imensa vontade de ir ajudar nesse tema. O que eu estou a ouvir, Nita, é que para ti o professor é um elemento-chave nesta equação, não é? Portanto, à medida que tu vais trabalhando com os jovens, queres também começar a dotar os professores de outros meios que possam fazer com que o trabalho que tu estás a fazer com os jovens perdure no tempo, vá para dentro da sala de aula e se espalhe para outros contextos. É esta, neste momento, Sim, aquilo e que é já a vossa, fazemos isso. Nós já que é a temos, vossa aposta. sempre há uma escola que vem cá todos os anos, neste caso é uma escola particular, mas todo o staff vem e faz ali um dia inteiro connosco, team building, para a equipe deles. Muito bem. E também já fizemos workshops para professores, também em que trabalhamos as técnicas que usamos, não é? Team building, também com eles. Mas pronto, o desafio é muito grande. Eles depois voltam para a sala de aula e têm desafios muito grandes, porque estão num sistema que a gente sabe que é retrógrado, que é difícil. Mas o mais interessante é que este sistema funcionou para um dos meus filhos. Ah, é interessante, não é? Porque não funcionou tão bem para um. Quer dizer, funcionou, tudo funciona bem porque eles são extraordinários. Mas há jovens que se calhar até gostam deste tipo de ensino, mas se calhar estou errada, não sei. Porque o meu filho também teve a parte da música, portanto houve várias partes do cérebro que foram desenvolvidos. Não sei mais, não Nita, sei o que é que dizer. o que é que são os vossos sonhos? Portanto, hoje, feito este caminho, vocês têm já uma oferta e um legado bastante grande naquilo que vocês estão a fazer, que se cruza não só na região do Algarve onde vocês estão, mas que tem marcas pelo país e por fora do país, não é? Sim, por fora também. Portanto, eu diria que talvez ao longo destes 30 anos, provavelmente mais de 10 mil pessoas passaram aí, ao Sim, longo sim. dos vossos projetos, e Sim, vocês sim. foram tocando muitos corações, portanto, hoje é um legado muito grande aquilo que vocês têm andado a oferecer. O que é os sonhos? O que é que tu, quando levantas a cabeça e olhas para a linha do horizonte, não é? E do Sim, sítio onde tu estás, vês a linha do horizonte lá ao fundo, não é? Então, como é que é? O sim. que é isso? O que é que tu perspectivas para as novas descobertas? O que é que tu gostavas que acontecesse? Sim.
que a equipa? Vocês são quantos neste momento na equipa? Full time acho que são 4, e depois há muitos part-time, e depois há também imensos voluntários, Isso. e depois mais os cozinheiros, Portanto, é etc. uma equipa significativa, não é? Que em ação provavelmente está nas 20 e tal, 30 pessoas, não é? Entre Sim, voluntários. sim, às vezes mais, sim. Isso, exato. Sim, Tem uma estrutura já com significado. sim. Que é que vocês perspectivam? Quando tu olhas para o futuro, o que é que vocês perspectivam? Eu queria criar mais impacto, ahm, um impacto mais forte, nós todos, não é? Especialmente na área das escolas, que é um projeto que a gente está a trabalhar. Ah, Pois era criarmos muitos espaços como estes por todo lado. Ahm, é, era sim, e também acho que há a parte da regeneração, de todas as áreas da regeneração, ahm, é super importante, e como fazer isto para muita gente. É um debate constante na nossa cabeça, como, como aumentar, não é? Em vez de seres 30 pessoas por dia, sei lá, 3.000, Hum, como criar impacto? Eu acho que através dos média, pode-se fazer trabalho interessante. Acho muito importante o networking, acho muito importante o que vocês fazem, e, e haver mais web, mais. A Rosemary uma vez esteve aqui há pouco tempo e disse-me assim: tens que te juntar a pessoas parecidas com o que vocês estão a fazer, ou com essa vontade. Mais cérebros, a juntá-los, mais cocriação, networking. Uh, Nós estamos muito focados agora, mas pronto, eu também estou a tentar não a focar no PND, porque há muita parceria entre o PND e a nossa quinta, e o trabalho que se faz na quinta, e todo um trabalho que se está a querer fazer, mas sim, e também, e há outra coisa que em relação ao PND que eu gostava, isto é uma coisa pessoal, de desenvolvermos mais skills, certos skills, na área da regeneração ecológica. Portanto, ter também staff com certos skills na parte da regeneração ecológica, e de ensinar, entre aspas, ou facilitar processos para isso. E depois temos toda a parte, temos que renovar o Campo do Vale. O Campo do Vale é o espaço onde fazemos as nossas atividades. Todo aquele espaço tem que ser renovado. Aquele espaço pertence à Rede Natura 2000, portanto não dá para se criar construções. Aliás, quando comprámos aquilo, eu e o Aldo sabíamos disso. Mas o seu ecossistema precisa de ser restaurado, e precisa de melhores facilidades, melhor infraestrutura. espaço, precisa de ser melhorado. Isso é um aspecto. O outro é, a nível digital, criarmos tools bastante profissionais para também dar apoio às escolas. Portanto, por exemplo, neste momento a escola vem aqui e depois vai-se embora. Mas o que eu envision, o que eu sonho Uhum. é, não é sonho, já estamos a trabalhar isso com a Mirka e outras pessoas. Temos uma equipe que estamos a trabalhar isso, que é dar ao professor tools para, antes de vir para aqui, por exemplo, prepará-lo para antes de vir para aqui, trazer já as perguntas, fazerem já lá as perguntas dentro da aula, portanto, criar a dinâmica. Depois, quando vêm para aqui, vierem preparados para a aprendizagem, entre aspas, e depois, quando se vão embora, receberem outra vez informação de como continuarem com esta aprendizagem. Isso é uma das coisas que estamos a trabalhar.
É um sonho que já se está a desenvolver, mas para estas coisas também é preciso pessoas com skills e pessoas profissionais, não é? Todas as áreas digitais, etc. Um, e depois, sim, precisamos de melhorar o espaço, sem dúvida. Ah, e, ai, foi. Em relação à comunidade, nós já estamos bastante ligados com a comunidade, ah, mas podemos também melhorar muito mais. Yeah, é tudo o que se faz, fazer de maneira ainda muito mais profissional e com mais impacto social. Quem nos está a ouvir aí um pouco espalhado pelo país, se sentir no seu coração este apelo, é contactar-te, porque há essa vontade de poder ajudar a que aquilo que vocês têm descoberto e experimentado aí Nós em somos Lagos super abertos possa, a isso, tanto eu como qualquer um de nós. isso, que possa ser espalhado. Eu conheço vários projetos no país que têm esta faísca também, não é? E poder Sim, beber da vossa experiência daquilo que vocês têm feito, porque a experiência eh, não é só no contexto de entrega. Portanto, para montar estes programas é preciso uma rede de parceiros, como tu ainda há poucos falas, é preciso uma sim, rede institucional, as câmaras, as diferentes sim, autoridades, e vocês têm muita experiência em lidar com isso, têm muito currículo nesse sim. contexto e, portanto, podem ajudar muitas outras entidades, associações nascentes a de facto enfrentarem esses obstáculos e a serem persistentes e resilientes Yeah. nesse contexto, Eu não é? eu estou-me a rir porque eu uma vez passei um dia inteiro à porta de um presidente da Câmara. Eu queria autocarros Uhum. e lá passei o dia até conseguir obter essa relação. Portanto, é preciso mesmo muita persistência, mesmo muita persistência. E é isso. E, portanto, a simplicidade com que tu falas e com que apresentas do projeto esconde estas dimensões que vocês tiveram que passar e Yeah. que muitos de nós estão a passar neste momento Sim, por criação dos seus game worlds, não é, e que podem vir ter contigo. Também quero celebrar-te nesta conversa, porque uh, a partir do vosso programa, da vossa associação, vocês têm apresentado muitas coisas a Portugal e ao mundo. A permacultura é uma delas, não é? Hoje está sim, instituído, está aberto, mas aquilo que vocês fazem aí é uma referência no contexto da permacultura, os movimentos sociocráticos, inclusive o possibility management, tu andaste a explorar nessa área, portanto, esta ideia que as novas descobertas, que a Val da Lama, que tu, Nita e o Val, têm andado na crista da onda da cultura, a experimentar, a ver o que faz sentido e depois a socializar. Portanto, todas sim, estas coisas que e a interagir com pessoas que também trazem essas novidades, não é? Não somos só nós. exatamente, Temos sempre também pessoas que nos trazem essa novidade. Yeah, e isso é muito enriquecedor. Não é? A gente aprende através de ir lá fora, mas também pessoas que vêm cá dentro. exatamente, o Sim, James ter estado aí com vocês, o James Priest da sim, Sociocracia, ou o Clinton do Possibility Management, sim. está e tantos outros que estiveram O aí, José Pacheco também e esteve o Zé cá. Pacheco, e é isso, é essa a riqueza do vosso legado e da vossa história, daquilo que está presente, e eu quero celebrar-vos nisso. Portanto, Obrigada. reconhecer e celebrar, porque é um trabalho pioneiro e que nos inspira a todos. Portanto, eu quero pôr isso claramente aqui em cima, Obrigada. porque muitas vezes há esta coisa de é simples, parece simples, e, e Pois, para não mim é. é. Para ti é porque é o teu dia a dia e não é. É de facto algo que é único, que é inovador, que tem Sim, muitas dimensões de experiência e aprendizagem, há muita sabedoria acumulada naquilo que vocês foram fazer e há muitas pessoas que já passaram por aí que estão a construir outros game worlds e sim. outros projetos. Não é? Eu já entrevistei aqui a Xana e a Maria para dar Sim, dois eles estiveram exemplos daqueles cá. que estão gravados agora, não é? Que Sim, fazem parte do ecossistema, fazem parte dessa comunidade, dessa grande comunidade que sim. é aquilo que vocês foram criando, não é? E isso é preciso ser honrado e reconhecido, não é? É neste Obrigada. sentido a minha celebração para ti. Bem, acho. Tu falavas, Dita, tu falavas
várias vezes falaste ao longo da conversa dessa capacidade de ser resiliente, de continuar a lutar e nem sempre Sim. resulta, e da paixão e do amor, não é? E destas características que quem está a construir estes game walls precisa ter para persistir, para continuar, para... Como é que tu fazes isso? Como é que tu cuidas disso em ti? Quais são as tuas práticas? Como é que tu te mantens resiliente e bem disposta e com vontade de todos os dias? Nem sempre disposta. Como Ai, é que é, Anitta? Como é que é? O que é que tu usas? Como é que tu cuidas de ti neste processo? O que é que tu usas para cuidar de ti? ah, muitos passeios pela natureza, muita pesquisa interior, escrita quando estou triste ou chateada com alguma coisa. Pronto, já tirei os cursos aliás, o curso que mais me deu tools foi quando eu tinha 20, quer dizer, o primeiro, vamos lá dizer, tinha 20 e poucos anos e tirei um curso que chama Silva Method, Uhum. que o Possibility Management tem muitos desses tools, Isso, usa muito isso. esses tools. Isso também me ajuda. Exercício, eu gosto muito, tanto eu como o Walt sempre gostámos, sempre fizemos muito, sei lá, mil coisas, desde o Tai Chi, Qigong, levantar pesos, sei lá, mil coisas. É uma coisa que me faz muito bem, ir correr às vezes. É para a humildade, ah, a reflexão, reflection. Até me vem as lágrimas aos olhos. Uhum. Ai, sei lá, há muito amor mesmo, há mesmo muito amor, muita vontade. É só o que eu posso dizer. Eu tenho, tenho essa coisa dentro de mim. Muitas vezes também a questiono, também pergunto se isto é ego, se é necessidade de ser amada, se tenho falta de amor próprio. Faço estas perguntas todas mil vezes, a mim própria e em partilha com outras pessoas. E de vez em quando vou passar fim de semana com o meu marido, isso é muito bom. Com o Alto vamos aí à procura de escondermos aí em qualquer sítio em Portugal. Isso é muito bom. Às vezes com os nossos filhos também. Tenho um filho agora nos Açores e então passamos lá uma semaninha. Ah, é assim cuidar da gente. Bonito. Grato por partilhares, por mostrares. Uhum. Como é que tu descrevias? Nós estivemos aqui, fomos conversando sobre a essência das novas descobertas, como é o que é que fundou, o que é que foram as coisas, os elementos que caracterizavam as qualidades que tinha, fomos vendo a essência daquilo que ficava nas pessoas e da intervenção. E qual é a tua essência, Anitta? Como é que tu descreves a tua essência? Quem é esta pessoa que está aqui à minha frente, tem conversado comigo nesta quase uma hora? Como é que tu descreves nas tuas próprias palavras? Eu acho que, e outra vez está-me a vir as lágrimas aos olhos. Hum. Eu acho que sou uma pessoa muito caring, com muito amor pelas pessoas, pela natureza, pela vida, uma paixão muito grande pela vida e há esta energia a querer matar a vida e a gente a lutar, não é? Eu acho que, sou assim, preocupa muito e tenho força e vontade, tenho e curiosidade, yeah, yeah. Uma pessoa com muito amor para dar. Não sei se faz sentido, mas acho que a minha essência é esta paixão pela vida, se calhar, não sei. Também nunca pensei nisso. Estou a falar, nem sei o que é que estou a dizer. Grato, Nico.
grata por teres Obrigada, vindo a esta conversa comigo, obrigada. por teres mostrado aquilo que te apaixona e no qual tu tens vindo a trabalhar nos últimos 30 anos, mas por estares a abrir este espaço para todos nós, do qual eu sou um beneficiário direto. E quem quiser conhecer um pouco mais daquilo que tu fazes, da magia que tu fazes, tem já uma oportunidade, já no próximo mês, de vir fazer o PDC, o Sim, Permaculture Design Course, aí com vocês, sim. altamente recomendado. Sim, sim, é com E a Leslie e com o Hugo é Oliveira, isso, é não só com eles, não maravilhoso, é? E com toda a equipe. Sim, maravilhosa oportunidade de conhecer aquilo que vocês têm estado a fazer e receber toda aquela sabedoria de sim, anos o de PDC prática. está com muita qualidade, sim. Então é isso, sejam bem-vindos, não é? O convite está aberto e grato, Nita, por teres vindo comigo nesta exploração. Deus, obrigada eu.